Ai, ai, vamos para mais uma Missa do Galo. Para quem não sabe, toda semana a gente está acompanhando a evolução de uma arte do Galo, que é um artista que está sempre aqui com a gente, sempre pediu feedback e a gente está tentando ajudar ele fazendo uma direção. Já tem vários vídeos aí no YouTube que você pode assistir para acompanhar a evolução dessa arte. E cada etapa a gente para, reflete sobre ela, fala sobre a parte técnica, sobre como deixar melhor uma ilustração. E também tem uma galera que está produzindo uma ilustração junto com a gente. Então está sendo bem legal que a gente está meio que agitando aí um momento junto com o portfólio do Galo, mas a gente está agitando também o portfólio da galera que acompanha os vídeos no YouTube e a live na Twitch. Então, show de bola. Vamos para mais um vídeo. Hoje, então, o Galo apresenta a line art final para esse projeto. Então, vamos conversar um pouquinho sobre como ficou o resultado. A gente tem 3 opções para escolher aqui. Ele mandou um textinho também de apoio e também não só a gente vai escolher, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre a próxima etapa. Então, bora lá. Ele mandou essas 3 versões aqui da linha. Não bastasse uma, mas o menino trabalhou, hein? Então, essa semana ele trabalhou bastante. Vamos ler o texto que ele mandou para entender o que significam essas 3 versões aqui. Boa tarde, Marco e chat. E YouTube, né, Galo? Por favor. Recebi algumas dicas do Jota no Discord sobre a ilustração. Ele falou algo que é bem verdade. Na ilustração, eu estava dando uma importância muito grande ao papel que nem era a arma principal ou o poder dela. Então eu fiz outras 2 versões para nós decidirmos qual seguir. Também eu queria dizer que estou com o meu notebook de volta. Estava desenhando desde o início do projeto pelo meu celular, porque o Note tinha dado problema. E nessa terça-feira o concerto me mandou de volta. Por enquanto está tudo ok. Espero que dê para finalizar essa série. Valeu, Marco. Ixi, você estava desenhando no celular. Caralho, Marco. Você, assim, recebeu dicas do Jota. Eu não sei quem é Jota. Não sei quem é Jota. Mas eu acho importante, não só para você, mas só um papo geral, a gente seguir uma direção só, tá? Tipo, beleza, ter outras opiniões é legal para você ponderar algumas decisões, mas é importante que você se atenha às decisões de uma pessoa só. Então, quem está fazendo uma arte, não só o Galo especificamente, quando você estiver fazendo uma arte, tenta se manter baseado em uma opinião só. Porque se você começa a receber muitos feedbacks diferentes e você vai tentar conciliar tudo, aquilo vira uma lambança, uma mistureba de opiniões, de que cada um vai ter um gosto diferente. Nesses casos, não tem muito certo e errado. Claro que tem opiniões que podem abrir um leque de possibilidades que ou abrir o seu olhar para algumas coisas que você não está vendo, mas é importantíssimo que você se atenha a uma ideia, tá? Um conceito. E como a gente já está partindo desse mesmo conceito desde as thumbnails, a gente vai respeitar essas decisões. Não é o momento de você mudar as coisas, especialmente porque o seu diretor de arte, no caso, já tinha aprovado as etapas anteriores. Então, não é uma coisa que você deveria se preocupar, a não ser que seja muito grave. E como a gente já tinha se pautado por uma ideia de que a arma dela é uma tesoura e que ela está produzindo esse efeito numa escola, integrando uma ilustração para criar essa narrativa, e que tudo isso envolve essa comemoração dela fatiando as provas de uma escola, que está todo mundo meio que curtindo e comemorando, a gente vai se ater a esse conceito. Se você começar a se questionar dessas decisões agora, pode se tornar um processo muito frustrante de você achar que você não está no caminho certo, de que não eram as melhores decisões e que você vai querer voltar. E não é o processo ideal, tá? Não tô falando isso exatamente por causa desse feedback que você recebeu, porque eu até concordo em pontos sobre isso, mas eu sei que muita gente se encontra nesse meio, assim, sabe? De que participa de um monte de grupo de ilustração e manda pra todo mundo e pega feedback de 50 pessoas e aí não sabe pra onde ir. É porque você não tem um caminho definido. Então, o processo ideal de ilustração é aquele processo onde você conclui uma etapa e você não precisa voltar pra resolver coisas que você deveria ter terminado e, tipo, travado, digamos assim, naquela etapa anterior, entendeu? Por isso que a gente vai fazer muito bem feito cada uma dessas etapas, para quando você estiver fazendo cor, você não precisar ficar se preocupando com um desenho, entendeu? Essa é a lógica aqui. Para concluir aquela etapa, beleza, check, próxima, e a gente vai equilibrando, como se a gente fosse malabarista, a gente está equilibrando poucas bolinhas ao mesmo tempo, ao invés de ficar tentando controlar um monte de bolinha e perder o controle da ilustração e ela ficar uma lambança, né? Voltando no que eu falei. Tá bom? Não pode sair de uma etapa com dúvidas. Exatamente. Vai acontecer, obviamente, né? A gente não consegue resolver absolutamente todos os problemas, mas
O ideal é que a gente solucione muitos problemas o mais cedo possível, tá bom? Mas não é, obviamente não é comum que você, tipo, ah, não, eu não vou ter dúvida nenhuma. Não, vai acontecer, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então nessa versão 1, na versão 2 e na versão 3. Sobre o processo, eu acho que já melhorou bastante a sua linha, com certeza absoluta, assim. Acho que ficou claro, né, o que a gente conversou na semana passada, deu para ver que você soltou muito mais o traço, as formas estão muito mais interessantes. Se colocar lado a lado com a linha anterior, nem vai parecer que é do mesmo artista, Galo. Então, que bom que você captou rápido aquela ideia. Eu, particularmente, nem precisaria colocar esses traços a mais que você colocou, por exemplo, no narizinho dela. Se fosse para colocar algum outro traço, eu colocaria algo que o Mike sempre me falava, assim, que eram traços que mostravam mudança de plano muito evidente, assim, sabe? Então, por exemplo, essa aqui do narizinho, ó, pode ser um traço a mais que pode te ajudar de certa forma, mas não precisa fazer esses micro traços, porque você sabe que o nariz está ali. Você pode até colocar uma sugestão de uma outra linha que vai para cá e tal, mas não precisa, sabe? Tipo, eu gosto sempre de sugerir mais do que delinear tudo, mas já melhorou muito da última semana. Tenho certeza que o pessoal que tá acompanhando, né, vai concordar comigo, assim. Beleza? Vamos assumir então que essa aqui é a versão 1, essa aqui é a versão 1, essa aqui é a versão 2 e essa aqui é a versão 3. Chat, meu querido chat. A diferença é bem óbvia, né? Essa aqui ela tá tentando alcançar a prova. Essa aqui ela tá colocando o braço para trás da arma, mas a gente vê mais áreas da arma dela. E nessa aqui é uma completamente diferente, mas ela tá abraçando a arma, né, a tesoura. E o papel acaba ficando um pouquinho em segundo plano e tal. O bracinho dela aqui, mas ela tá meio que abraçando essa tesoura. Vocês têm alguma preferência? Antes de eu falar qualquer coisa, pode falar aí no chat, eu não vou fazer votação não, mas me fala aí. Digita 1, 2, 3 no chat e me falem qual que vocês estão curtindo mais. 2, 3, 3, 3. Ficou meio que entre a 1 e a 3. Agora o pessoal tá bastante no 3. O Galo votou no 3. Pouco tendenciosa essa enquete. Eu gosto dessa 3, da solução que você fez de colocar a arma de uma forma mais evidente, sabe? Eu gostei bastante disso. Eu gostei bastante. Eu não acho que ela ficou pior por causa disso. O que eu acho que ficou estranho é que a arma ela tá aparecendo vista de cima. Então é como se ela tivesse nesse plano aqui, ó, e não deitada junto com o corpo dela, meio rente ao corpo, sabe? Eu acho que fica um pouco estranho esse plano tá aqui e o corpo dela tá nesse plano aqui, ó. Tipo, o corpo dela tá inclinado e a arma parece que tá bem reta assim pra gente. Eu não vejo muita espessura nessa tesoura, eu gostaria de ver um pouquinho mais de espessura. Acho que isso melhoraria com a cor e tal. Mas talvez mostrar, por exemplo, essa curva aqui de fora, eu acho que não é uma boa ideia, porque se ela tá mais inclinadinha, a gente não deveria ver esse plano aqui, esse plano aqui, que acabou formando com a flat, né? Acho que nem era a intenção. Também meio que mostra ela sendo vista de cima. Eu gostaria de ver ela mais de lado, sabe? Meio que junto ao corpo. Difícil de escolher, hein? Difícil, difícil. Eu não gosto da 2, porque eu achei a pose dela um pouco confusa. A posição do papel também gera aquela clássica tangente que a gente sempre tá falando aqui, ó. A divisória da parte inferior desse papel tá batendo certinho com a curva da tesoura, sabe? Eu não gosto disso. Mas isso é uma coisa que você conseguiria resolver. Mas eu acho que a pose dela tá um pouquinho mais fechada. Eu particularmente não gostei tanto, sabe? Eu acho que eu tô entre a 1 e a 3. Deixa eu tirar aqui. Vamos fazer uma enquete, então. 1 ou 3. Vamos lá, chat, me ajudem, me ajudem. Valendo! Vou colocar elas lado a lado aqui, ó. Votem aí, votem aí. Temos advogados no chat, hein? Olha o argumento do Loli. Acho a 1 mais consistente com o tema escolhido. As outras perdem um pouco a essência. O tamanho da prova... Eu não tô pedindo feedback de vocês, eu tô pedindo pra vocês votarem. Calma. Deixa que o titio Marco faz o feedback. Fiquem tranquilos, esse trabalho é meu. Quero argumentos a favor de uma ou de outra. A 3 me parece ser mais sobre a tesoura do que sobre a Gwen. Mas é a arma dela, né, dessa skin. Então, acho que até faz sentido porque é parte da personagem. Beleza, então aparentemente a 1 ganhou mais que o dobro, assim. A silhueta da 1 tá melhor. Enquete finalizada, a 1 ganhou de lavada. Eu acho que a silhueta da tesoura na 1, ela ficou um pouco escondida demais. Mas de qualquer forma não tem problema. Eu acho que não tem problema isso, porque a ideia da ilustração, na minha visão, é ser
divertida, é como se fosse um slice of life de uma estudante guerreira, assim, sabe? É como se fosse um recorte de um dia dela em que ela tá na escola e deu uma zica ali e ela não curtiu a nota e ela meteu o louco, assim, sabe? Então, eu curto essa ideia de ser um slice of life. Nem tudo precisa ser sobre poder, e nem todas as espécies que eu já vi são sobre isso, assim, sabe? Sobre porrada e coisa. Não, pode ser um recorte de um momento divertido que ela presenciou, sabe? Então, beleza. Eu gosto da 1 também, eu acho que vale super a pena. Vamos seguir com a 1 então, Galo? Pode ser? Você topa? Mesmo você tendo votado no 3? Bora então. Então vamos seguir com a 1. Eu, de novo, gostei muito da evolução da sua linha. Eu acho que ficou bem legal, sabe? Tipo, o tratamento que você fez até no fundo desse planejamento dos personagens. O jeito que você desenhou, sabe? Tipo, já tá muito legal, cara. Depois pega e reassiste os vídeos pra você relembrar e ver como que tava o desenho e ver como que a imagem conseguiu melhorar, cara. De verdade, eu acho que ficou muito legal, cara. Muito bacana essa evolução. Então, parabéns, primeiro de tudo. Curti bastante a etapa de linha. Tem uns desenhos que ficaram muito lindos. Você pegou umas referências, acredito, né, de linha também e deu uma evoluída bem legal. Eu tomaria um pouco de cuidado só para que na hora de você renderizar, e a gente vai conversar com isso, sobre isso com mais calma mais para frente, mas para você não levar de forma muito literal essa linha, de querer ficar renderizando e detalhando muito essa linha que você fez, porque teoricamente você não precisaria nem ter feito uma linha tão assertiva assim. Você poderia ter feito ela com uma estrutura, claro, mas um pouquinho mais soltinha, sabe? Só para você saber mais ou menos o que vai ter ali, mas resolver mais coisas da pintura. Mas de qualquer forma, como você está planejando com mais calma, acho que valeu a pena esse esforço que você fez aqui, tá? Então, até na questão da linha, você também aplicou aquilo que a Julia Bax comentou, né? Da perspectiva, ficou muito legal, tá? Então, parabéns. Acho que a próxima etapa que você pode ir seria uma etapa de color composition. O que seria a etapa de color composition? É onde você vai estudar as suas cores da ilustração. Nesse caso, eu recomendo que a gente faça também de uma forma um pouco mais demorada. Peço paciência para você, Galo. Vai demorar um pouquinho mais do que você imaginou para concluir essa ilustração, mas eu até recomendo, se for o caso, você me mandar ao longo da semana, se você tiver interesse, assim, para você começar a acelerar um pouquinho mais, para eu te responder durante a semana e a gente faz um resumão aqui. Ou, se você não se importar, você vai fazendo em paralelo outra ilustração para o seu portfólio, porque realmente eu quero que a gente passe por todas as etapas aqui. O que seria, então, Color Composition e o que eu quero separar em 2 semanas daqui para frente? Eu queria que você separasse, na primeira semana de Color Composition, só estudos. Eu não quero que você mexa nessa ilustração inicialmente. Essa primeira etapa, a gente vai pegar cenas que a gente sente que são parecidas com essa sua splash, ou que passam um feeling, um sentimento parecido com o que você quer transmitir aqui, e você faça estudos bem rápidos dessas imagens. Então vão ser imagens de referência de filme, de outras ilustrações. Você vai pesquisar bastante por color script de filmes. Pode ser filme da Pixar, por exemplo, que onde eu me baseio bastante para as minhas cores, né? Eu vou mostrar para vocês até o porquê disso. Mas é a primeira etapa, tá? Eu faria essa primeira parte de estudos. Eu já te mostro como fazer isso. Então você vai fazer estudos bem rápidos. Se você tiver tempo ao longo do seu dia, tipo algumas horas por dia para fazer esses estudos, eu pegaria para fazer, por exemplo, umas 2 ou 3 imagens, estudinhos rápidos por dia. Por dia. Porque isso vai te forçar a ser breve, a não ficar lambendo aquela pintura, tentando deixar super polido e tal. Eu quero que você seja rápido para pegar a essência daquele trabalho. Então, cada pintura, se você conseguir passar no máximo 1 hora em cada uma dessas pinturinhas, para mim seria o essencial, porque eu quero que você faça rápido, tá ligado? Rápido, rápido. Eu vou te mostrar alguns exemplos então. Topa fazer isso? Você prefere fazer primeiro essa semana de estudos, depois você faz o seu color, ou você prefere fazer tudo em uma semana só para dar uma acelerada, Galo? Bora nos estudos, então, uma semaninha de estudos. Show de bola. Vou pegar uma ref aqui.
Tá, então é o seguinte, Color Composition é uma etapa que a gente não tem um nome muito específico ou super utilizado no mercado todo, é uma etapa que o Mike pensou para o nosso estúdio lá, para a Mar Studio. Com essa etapa, a gente conseguiu acelerar muito a produção das nossas imagens. O que seria Color Composition? Na verdade, vamos começar pelo que não é. Color Composition não é uma etapa onde você vai testar se roxo é melhor do que verde na sua ilustração. Não é sobre isso, tá? Porque existem etapas de cor que você vai fazer como se fosse uma flat color, e aí você vai com o seu gradient map e você vai ficar trocando as cores para ver qual a harmonia de cor você gosta mais. Ou você gosta mais daquela imagem, que nem eu falei, ela mais rosa ou mais azul? Cores frias ou cores quentes? Não é sobre isso, tá? Não é sobre isso, porque isso pode até funcionar para o processo de algumas artes, de alguns artistas, mas para o que eu quero que você faça, não é o suficiente. É muito pouco, tá? Eu quero que você estude como vai ser a iluminação da sua cena. E não só a iluminação, mas como que você vai resolver alguns problemas de composição de valores também. É um pouquinho mais profundo do que só você testar se a cor é bonita ou feia, entendeu? Então, é basicamente você produzindo uma referência para você mesmo para que você siga de forma direta na etapa de render. Então, depois dessa etapa aqui, você vai ter meio que um guia certeiro de qual é a sua cor de luz, qual é a sua cor da sombra, qual é a sua cor da oclusão, qual é a sua cor da transição de luz e sombra. Esse Color Composition aqui, ela foi feita pelo Mike Azevedo, tá? E o Mike, ele é muito bom nisso, assim, muito bom. Por que eu acho que é excelente esse Color Composition que ele faz? Eu sempre trago como guia para vocês. Quando eu trabalhei nessa imagem, quando eu trabalho nas imagens da Mar, geralmente eu trabalho em cima de color que o Mike faz, na maioria das vezes, tá? E eles são muito bons porque eles me dão, de forma certeira, essas cores para eu poder trabalhar. Então, os fundamentos de luz e sombra aqui, eles estão perfeitos para mim. Pode não parecer, porque é um desenho bem rapidão, assim, né? Bem marcadão e tal. Mas aqui tem tudo o que você precisa para transformar isso aqui numa imagem bem renderizada e bem tridimensional, sabe? Então, percebe que a cabeça aqui da princesa, né? Ela é basicamente uma esfera. E essa esfera, você consegue iluminar ela e dizer qual é a sua cor da luz, qual é a sua cor da sombra. Aqui no caso a gente tem essa cor aqui da sombra para ela. E qual seria a sua cor da transição. E também você tem cor por exemplo, da oclusão ou da parte mais escura do cabelo. Você vai ter aqui, ó, a sua oclusão dessa esfera. Você tem até cores que podem remeter a um highlight aqui, ó. Também. Opa, acho que ele é um pouquinho mais para cá, ó. Que seria o highlight do rostinho dela, tá? A cor de um plano inferior. Então, com isso aqui, com essas características da esfera, essa anatomia da luz, eu consigo reproduzir uma esfera muito tridimensional, ou formas orgânicas muito tridimensionais e bem renderizadinhas. Então, apesar do desenho ser simples, ele tem todas as informações que eu preciso. Aqui está em baixa qualidade, né? Mas o que ele me entrega é em altíssima qualidade, então eu consigo até usar muito bem aqui o próprio Color Picker do Photoshop para capturar essas cores guia aqui, tá? O que você vai fazer é basicamente isso. Você vai simplificar suas referências a ponto de quase sumir com as características e formas orgânicas complexas da sua referência. Então você vai chegar para fazer por exemplo, o rostinho do Woody e na verdade você só vai pensar em luz e sombra, tá? Você não vai ficar tentando referenciar todas as características do rosto do Woody. Claro que o shape tá certo, né? Tipo, o tamanho da cabeça dele tá certo, mas você percebe que não tem todos os elementos aqui. Aqui a gente tem a essência da luz e sombra. E isso é um exercício muito, muito diferente do que você provavelmente está acostumado a fazer. Porque eu sei que quando vocês vão pensar em pintura, vocês estão pensando em renderizar, em colocar características, colocar informação. E não é isso que você tem que fazer nessa etapa aqui. Você tem que pensar em luz e sombra. E fundamentos mesmo, sabe? Pensar numa esfera iluminada por essa fonte de luz, que seria a bounce aqui, e qual é a sombra, o que está iluminando essa sombra e qual é a cor dessa sombra. É muito difícil porque isso coloca em prova, em xeque, os seus fundamentos. E, cara, é difícil. É difícil pra caramba. Por isso que eu tô limitando ali para que você faça isso em 1 hora, para que você
treine e que você erre bastante para que quando chegar ali na sexta-feira, você já vai ter feito tantos que você já vai ter que pegar alguns macetes de forma forçada para poder fazer isso aqui. Essa pintura aqui é do Daishi Tsutsumi, tá? E ela é feita pro Color Script, que é como se fosse o roteiro colorido do filme, para que os artistas entendam como que vai ser a iluminação de cada cena. É uma etapa diferente, é como se fosse o Color Composition, só que de um filme. No nosso caso, a gente está falando de Color Composition para ilustração. Isso aqui é um Color Script, tá? Isso aqui é do Daishi Tsutsumi, e pro Toy Story, né? E ele também faz essas pinturas que são mais rápidas. Isso aqui não é um Color Script necessariamente, eu não tenho certeza. Mas são pinturas bem rápidas, mas tem a essência, tem o sentimento, tem a direção da luz, cor, harmonia, tem tudo aqui. É muito mais complexo do que você saber se a cor é bonita ou feia. Compreende, ó? Muita textura, então, muita seleção grande, pincéis grandes, decisões muito maduras, assim, sabe? São decisões maduras que precisam ser tomadas nessas pinturas para que elas saiam de forma rápida e espontânea, tá bom? Deu para entender mais ou menos? Então você vai selecionar algumas imagens, pode até voltar para suas referências iniciais, mas pode pesquisar outras que têm a ver com a sua line e com essa composição que você fez aqui. E você vai fazer alguns exercícios de observação, mas sempre tentando capturar a essência daquelas imagens, beleza? Se você quiser, faz o primeiro e me manda, para saber se é aquele caminho mais ou menos. E aí qualquer coisa, a gente conversa por texto mesmo para as próximas imagens, tá bom? Então é isso. Super simples, mas tentando capturar toda a complexidade que possui a luz. Pode colocar efeito, pode colocar filtro, faz o que for necessário para você chegar no resultado da hora. Eu não quero saber como você fez. Eu quero saber que você estudou e você aprendeu e você com isso vai conseguir entender certinho qual vai ser o caminho percorrido para que você produza depois o seu próprio color composition para a sua ilustração, beleza? Então deixa de lado um pouquinho a sua line nesse primeiro momento, estuda, para que depois a gente traga todas aquelas cores, todas aquelas luzes para a sua cena na semana que vem. Belezinha, Galo? Valeu, galera! É meio longo, mas acho que vale a pena a gente se aprofundar nessa etapa que é tão importante aí para que a gente produza ilustrações bem legais. Semaninha de estudo, então. Para todo mundo, hein? Não só para o Galo. Se você está acompanhando aí o Galo, bora fazer também esses estudos bem baseados no Daishi Tsutsumi, no acabamento que ele faz, bem simplão, no mic, para que a gente possa aprender a pintar de forma mais rápida, capturando os fundamentos e a anatomia da luz. Então bora! Bora que vai ser bem da hora. Eu quero aplausos. Parabéns, principalmente pela evolução aí da line também. E vamos que vamos. Simbora, Galo. Mais uma missa do Galo concluída. É nóis.